Glória a Deus. Quantos vieram ouvir a palavra do Senhor, irmãos? Eu confesso que estou nervoso. Eu estou nervoso, irmãos. Eu confesso o meu pecado, viu? Estou nervoso. Deixa eu ver, o seu Maurício, né? Estou nervoso, seu Maurício. Não é fácil. O senhor também está. Não é fácil. Porque se eu fosse falar, irmãos, preste atenção, quando a gente vai falar do nosso time, acaba quando o time ganha ou perde, não é isso? O assunto. Ganhou, foi campeão, acabou o assunto. Mas nós vamos falar de algo que é eterno. Falar das coisas de Deus, irmãos. Então eu gostaria de falar, não para você que está aqui nesta manhã, mas eu gostaria de falar para aquela pessoa que você é quando não está aqui. Porque nos reunirmos aqui e estar aqui reunido entre irmãos é muito fácil. Mas eu quero falar para aquela pessoa que você é quando está em casa, quando está no seu leito, que deita a cabeça no seu travesseiro e quando as lágrimas vêm aos olhos, que só você e Deus sabe o porquê chora. É para você que eu quero falar, para aquela pessoa que você é na tua essência. Então peça a Deus nessa manhã, Senhor, fale comigo através da tua palavra, que está registrado lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37, é um texto muito conhecido da igreja. Ezequiel capítulo 37, do verso 1 até o verso 14. O profeta começa dizendo assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança, estando de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Pai, essa é a tua palavra, e eu creio nela. Nós confiamos na tua palavra. Senhor, nós sabemos que tu és Deus que fala. Nós sabemos que o Senhor marcou um encontro com esse povo aqui. Se o Senhor marcou um encontro conosco, é porque tu tens algo a falar.
Fale conosco e que nenhum outro espírito ouse ministrar aqui, pois damos total liberdade ao doce Espírito Santo a falar, a tocar e ministrar em nosso coração. Fale conosco em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Podem sentar, irmãos. Amados, nós já ouvimos muitas mensagens acerca desse texto. Se nós pararmos um pouquinho e refletirmos, talvez você diga: eu já ouvi o pastor Maurício pregando. Eu já ouvi o diácono A, o diácono B, o pastor fulano, o pastor Beltrano. Eu já li histórias sobre o vale de ossos secos. Mas na maioria das vezes, esse texto ele é lido até o verso 10. Quando chega aqui no verso 10, profetizei como me ordenaram, o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército de modo numeroso. Na maioria das vezes lemos até aqui. Mas essa parábola, ela se refere ao povo de Israel, ao povo de Deus. Você é povo de Deus? Amém. Essa palavra se refere ao povo de Deus. Então Deus usa esse monte de ossos para falar conosco. Eu creio que Ele tem algo a tratar com a nossa vida nesta manhã, querido. Amado, eu quando estava lendo esta palavra, eu parei para pensar: o que é que sobra de um defunto? O que é que sobra? Só sobram ossos. Não sobra mais nada de um defunto, só se sobram ossos. Depois de um tempo que você enterra um corpo, esse corpo vai se deteriorando, ele vai se corroendo, e aí vai sobrando ossos. É só o que resta de toda essa carne que nós temos aqui. Todo esse corpinho bonito que você tem aí, meu irmão, só vai sobrar osso. Você entende isso? Só mais nada, somente ossos. E se nós pararmos para pensar, os ossos são coisas insignificantes. Porque muitas pessoas, ao enterrar o seu ente querido, ao passar o tempo, 3, 4 anos, não vai nem mais lá. Mas tem que retirar os ossos. Tem gente que larga para lá. Por quê? Porque é algo insignificante, não significa mais nada. Um punhado de ossos para um coveiro são apenas ossos. O que são ossos para um coveiro? Ele lida com isso todos os dias. Todo dia ele cava uma sepultura, ele tira ossos, pega uma caixinha, coloca os ossos lá dentro. Todo dia ele faz a mesma coisa. Quando muito, ele abandona os ossos lá e coloca uma nova carne morta sobre aqueles ossos, que posteriormente vai se transformar em ossos secos de novo. E assim é um ciclo. Um corpo humano adulto, ele tem cerca de, se eu não estiver enganado, 206 ossos. É isso, irmãos? Estou certo ou estou errado? Estou certo. José Antônio Gomes Serra, estou certo, querido? Não? Ele não sabe, ele só entende de computador. Mas são 206 ossos. São 206 ossos, querido, e eles cabem em uma caixinha. Você sabe lá o que é isso? É o final, ali terminou. E esse texto, ele fala de um vale que tinha muitos ossos, e que os ossos não estavam secos, eles estavam sequíssimos. E Ezequiel, ele foi levado a esse lugar. Eu imagino que convite que o Senhor fez a Ezequiel. Ezequiel, meu filho, vem comigo. Imagina, Ezequiel, você ouvir a voz de Deus é maravilhoso. Imagina Deus falando com você: filho, vem comigo. Você vai, maravilha. Eu vou com Deus, eu estou com Ele, e Ele vai te colocar onde? Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Foi ali que o Senhor introduziu Ezequiel. Esses ossos, diz a Bíblia, que não eram ossos que estavam no estado, ele dá ainda, fala algo além.
Ele poderia parar por aqui e me leva no meio de um monte de ossos, mas ele continua no verso 2, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale. Detalhe, eles estavam sequíssimos. Esse é o verso 2, estavam sequíssimos, ou seja, sem nenhuma possibilidade de vida. Essa foi a visão de Ezequiel, nenhuma possibilidade. E aí Deus, que o nosso Deus é Deus que sai da lógica, né, irmãos? Você sabia que Deus sai da lógica? Sim ou não? Você já viu algum prego flutuar? Quem já viu prego flutuar? Você pega um prego, bota dentro d'água, dentro de um copo d'água. Ele vai flutuar, sim ou não? Não. Mas para o Senhor, que sai da lógica, um machado flutua. Para o Senhor, nosso Deus, que sai da lógica, 4 dias morto, ainda há possibilidade de vida. É o Deus que sai da lógica. E esse Deus que sai da lógica, ele faz uma pergunta a Ezequiel, que se nós pararmos para pensar, Senhor, isso não tem lógica. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Que pergunta é essa? O que restava a Ezequiel responder, irmãos? Você está lá diante dos ossos do teu ente querido. Você vai lá no cemitério, né? Olha aquele monte de ossos e alguém do seu lado lhe faz esta pergunta: meu amado, poderão reviver estes ossos? Qual seria a sua resposta dentro de uma lógica? Não. Talvez você diria, você está louco, você está brincando. É meu pai que está aqui, ou é minha mãe, ou meu irmão, ou meu filho, não sei quem, ou um amigo. Você está brincando comigo? Não tem lógica nenhuma essa tua pergunta. Mas o que responde Ezequiel, irmãos? Ezequiel dá uma resposta sábia. Senhor, tu sabes. Senhor, quem sou eu para dizer algo além disso? Quem sou eu para ousar falar além daquilo que tu sabes, Senhor? Os ossos estão aqui na minha frente, o Senhor me pergunta se pode. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Essa pergunta não tem muita lógica, irmãos. Porque a resposta lógica seria não. Todos nós iremos morrer, irmãos. 2 coisas é garantido para nós: ou seremos arrebatados, ou morreremos. E se morrer, vai se transformar em ossos secos, ossos sequíssimos. E está lá o verso 4. Disse-me ele, profetiza estes ossos. Olha que loucura, irmãos. Olha que coisa sem lógica. Profetiza estes ossos, ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Não tinha ouvido, irmãos. Não tinha orelha, não tinha nada. E Ezequiel iria profetizar um monte de osso. Se a pergunta era ilógica, o ato era sem lógica. Era mais sem lógica ainda. Você já imaginou que loucura? Você chegando no meio de um monte de ossos, o que as pessoas diriam de você? Cala a boca, doido. Você está maluco? Não diria isso, sim ou não? Pela lógica seria isso. Tira esse doido daqui, ele olha para os ossos do meu pai, ou do meu ente, ou seja lá de quem for, e está dizendo, ossos secos, viva! Não tem lógica. Essa é uma ordem das mais loucas que nós olhamos na Bíblia. Que ordem louca. E Ezequiel, ele não questionou, irmãos. Por que ele não questionou? Porque se é Deus que está mandando, eu não tenho que questionar. Se é Deus quem fala, querido, quem sou eu para dizer o contrário? Porque no verso 5 ele diz, assim diz o Senhor Deus a estes ossos.
Quem é que estava falando? Era Deus. Deus estava dizendo: eis que farei. Eu quem? Deus. Era Deus quem ia fazer. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E aí eu chego no verso 7. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve o ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntaram cada osso ao seu osso. Que loucura, irmãos. Podemos dizer, que visão do inferno. Que loucura. No meio de um monte de osso, você já imaginou o osso correndo e tal, e uma falange corre procurando a falanginha, e vai se encaixando, e daqui a pouco forma os ossos da perna, forma o pé, e vai formando aquele boneco, aquele montoado de ossos. E Ezequiel, ao olhar, tem um monte de osso, mas só que agora os ossos estão encaixados, cada osso no seu devido lugar. Que visão, que coisa louca, irmãos. O verso 8: olhei, e eis que haviam tendões sobre ele. Não haviam somente ossos, agora há uma formação maior. Agora existem tendões sobre os ossos, e cresceram a carne, e começou a formar o corpo, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Os corpos estavam formados, mas não havia vida. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para o belo, olhamos para aquilo que é bonito, que é chamativo, e a gente acha que tem vida. Nós nos enganamos, nós nos iludimos demais. Olhamos para um ser saudável e falamos: esse tem vida. Olha, mas é saudável, tem um porte físico, atlético, esse tem vida, ele é o cara. Ah, ela é, olha, ela é uma gata. Que cabelo, que pele. É possível que se morra antes da morte chegar, irmãos. É possível que se morra antes da morte chegar. O fato de estar belo, o fato de estar perfumado, não quer dizer que tem vida. Isso não quer dizer que essa pessoa está viva. O simples fato de estar de pé e respirando não significa estar vivo. Por quê? Porque vida vai muito mais além da biologia. Vida vai muito mais além de uma respiração, de um movimento. Vida é muito mais do que isso. O texto diz que agora havia um corpo, que haviam tendões, havia pele, o corpo estava formado, mas o que não havia era a vida. E Deus ordenou, de novo, verso 9 e 10, então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei sobre ele, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. À luz desse texto, irmão, nós podemos afirmar que é possível que nós estejamos andando ao lado de um defunto ambulante. À luz desse texto, o que a palavra me mostra é que eu posso estar sentado ao lado de alguém que está morto. Alguém que você olha, só tem aparência e formosura, mas está literalmente morto. Porque nós não morremos somente quando a morte chega, amado. Nós morremos quando os sonhos se vão. Nós morremos quando não há mais esperança.
Nós morremos quando existem muitas mágoas no coração. E isso não se expressa no visual. Isso você não vê, não consegue ver no estereótipo, mas isso é uma questão de interior, e o interior do homem só Deus conhece. Mas nós nos iludimos. A morte não é um encontro, irmãos. A morte, ela é um abandono. É quando nós abandonamos a nossa fé, a nossa esperança, quando abandonamos os nossos sonhos. A morte é uma perda. É a perda da fé, a perda da esperança. Deus ministra essa palavra nessa manhã, para que defuntos espirituais ouçam. É pesada essa palavra, sim, mas essa palavra não é ouvida só por vocês. Essa palavra é ouvida por várias pessoas, vários ouvidos que a ouvem pela internet, irmãos. Várias pessoas irão ouvir essa palavra. Ou quem sabe você que está aqui dentro, que está ouvindo, está respirando, mas está sentado aí como um defunto, está morto. A palavra de Deus é uma palavra de esperança, porque ainda que os ossos estejam sequíssimos, ainda que não haja fôlego de vida, ainda que não haja mais nada, eu quero te dizer, meu irmão, em Deus há esperança para você. Em Deus há esperança. Quanta gente nós conhecemos que é triste por dentro. Pessoas que são feridas, gravemente feridas, amarguradas. E nós olhamos o exterior, a gente não dimensiona o quanto de tristeza há nesse coração. Não temos como dimensionar isso. Nós não temos como avaliar se há vida ou morte no interior. Mas Deus, Ele tem esse poder. O nosso Deus é Deus que muda história, irmãos. Ele ainda muda história. O nosso Senhor Jesus é aquele que ainda remove pedras. Ele é o mesmo que diante do túmulo de Lázaro, 4 dias morto, Ele olha e diz: remova a pedra. E ao remover a pedra, ele ordenou: morto, Lázaro, morto, defunto, sai para fora. Eu quero te dizer que o mesmo Jesus que removeu as pedras de Lázaro é o mesmo que remove pedras na tua vida. É o mesmo Senhor. Ele muda a nossa história. E Ele quer mudar a história da tua vida nessa manhã, irmãos. Eu creio que é chegado o tempo da ressurreição. É chegado o tempo de vida. É chegado o tempo de vida para a tua vida. Eu creio no que o Senhor está ministrando ao meu coração nesta manhã. Quantas lições nós poderemos tirar desse evento, irmãos? Que exemplo estes ossos trazem para nós? Todo milagre tem sempre um instrumento entre o milagre e Deus. Aqui a fonte do milagre é Deus. O alvo era Israel. E o instrumento era Ezequiel. Esse texto nos mostra que Israel estava aparentemente vivo. Estava vivo. Porque ele estava ministrando ao povo dele. E Deus estava dizendo: olha, o que você está vendo não é real, Ezequiel. Esse povo que você vê vivo, ele está morto. É Deus que estava falando, e é Deus que está falando nesta manhã. O que na maioria das vezes você vê com vida, você vê andando, caminhando, trabalhando nas suas atividades, você olha para essa pessoa e acha que está vivo, mas Deus está dizendo: está morto. Meu povo está morto. Eles estavam como nós estamos aqui, vidas que seguem. Daqui a pouco você vai para a sua casa e a vida segue. Vai para os seus afazeres. Amanhã é segunda-feira. É um dia de trabalho, é vida que segue. Mas Deus diz: estão mortos.
mesmo a vida seguindo o seu curso, Deus está ministrando, estão mortos. Israel não vivia, irmãos. Israel existia. Ele não vivia, não tinha essência. E essa visão se refere ao povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, amém? Nós somos o povo de Deus. Quando é que o milagre acontece, irmãos? Que lição nós podemos tirar deste evento? Primeiro, Deus não pensa e nem vê como nós vemos. O que Ezequiel estava vendo? Ossos secos. Eram ossos secos. Há uma palavra lá em 1 Samuel. Vá comigo, por gentileza. No capítulo 16 de 1 Samuel, é um texto conhecido da igreja. Não precisava nem eu ler, bastava falar o fato, mas é bom ler, porque tem muitos visitantes, tem gente nova e é bom acompanhar esse fato. Capítulo 16. Quando Samuel ele é enviado à casa de Jessé para ungir ao rei. Aí do verso 6 ao verso 13 acontece algo interessante. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. Entenda o fato, ele foi à casa de Jessé, mandado por Deus, para ordenar um rei. Ele pergunta a Jessé, onde estão os seus filhos? Porque ele estava ali para ungir o rei. E aí, passou Eliabe, e ele disse consigo, quem falou? Samuel. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante do Senhor, o qual ele disse novamente, irmão, outra visão, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? O que ele respondeu? Ainda falta aí um guri aí, um mais novo aí, um ruivinho, que ele está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. E aí Samuel tomou o chifre e ungiu a Davi. Aos olhos da família, aos olhos de Jessé, Davi não era o melhor. Não era o melhor. Mas aos olhos de Deus, era Davi. Era o escolhido. Por quê? Porque Deus ele não vê como nós vemos, irmãos. Quando nós olhamos para alguma coisa, quando nós olhamos para alguém, nós vemos de uma forma e Deus vê de outra. Quando nós olhamos para uma pessoa e contemplamos o belo, nós contemplamos uma pessoa formosa. Talvez seja só o que você está vendo, mas não é o que Deus vê. É importante saber que o nosso olhar é diferente do olhar de Deus, irmãos. Que bom isso. Que bom. Eu fico imaginando o que as pessoas pensam de mim, o que é que Deus pensa. Eu fico imaginando o que as pessoas pensam de você, mas o que importa é o que Deus pensa de cada um de nós. É isso que importa, o que Deus pensa de nós. Quando nós olhamos para o vale dos ossos secos, nós estamos vendo apenas ossos. Quando Ezequiel olhou para aqueles vales de ossos, o que ele estava contemplando ali? Ossos.
não era mais nada além de ossos, mas Deus estava vendo um exército poderoso e numeroso ao extremo, porque Deus enxerga muito mais além. Ele estava vendo um exército, era o que Deus estava vendo. Queridos, Deus, ele não vê o presente, ele não vê o passado, ele não vê o futuro, porque Deus, ele não está preso ao cronos, ele não está preso ao relógio, como nós somos presos ao relógio. Nós somos prisioneiros do tempo. Deus não. Deus vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. A visão de Deus é diferente da nossa. Nós somos presos a isso. Deus não é preso ao tempo. Deus sabe de onde nós viemos, Deus sabe como nós estamos, Deus sabe como você está, Deus sabe como você chegou aqui, Deus sabe como você vai sair daqui, Deus sabe se você entrou por essas portas vivo ou morto, Deus sabe de todas as coisas. Por que Deus nos trouxe aqui? Para nos dar vida, para avivar. Foi para isso que Deus nos trouxe aqui nesta manhã, porque o nosso Deus é Deus de propósito. Ele não nos trouxe aqui para um passeio. Nós não viemos aqui passear. 40 graus lá fora, meu irmão, era melhor estar na praia. Esse é o passeio. Esse é o passeio. Mas Deus não nos trouxe com passeio, Deus nos trouxe com um propósito. Qual é o propósito? Avivar, tornar vivo aquilo que está morto. Foi esse o propósito de Deus. Ezequiel, ele viu o passado, e no passado haviam ossos sequíssimos. Era isso que havia no passado. Qual é o maior problema da nossa visão míope, irmãos? Porque nós estamos olhando para a nossa vida, estamos vendo ossos secos. Nós vemos morte, nós vemos muitas vezes adversidade, lutas. Nós estamos vendo sonhos morrerem, nós estamos vendo a esperança se esvaindo. Nós estamos olhando para a nossa vida muitas vezes e vendo só o problema, o que para nós não tem mais jeito, o que para nós não tem nenhum valor, querido, tem um valor imensurável para Deus. Eu estava pensando nessa palavra. Como é que a gente despreza as pequenas coisas que acontecem na nossa vida? Como a gente despreza às vezes os momentos de adversidade que passamos, os dias que são marcados por lutas, como nós desprezamos. Não despreze as pequenas coisas da tua vida. Não despreze. Valorize as pequenas coisas. O que é dar valor às pequenas coisas? É porque nas pequenas coisas vem grandes coisas. 1 Reis, no capítulo 18, eram pequenas coisas. Verso 41 ao verso 45, eu espero você abrir a Bíblia. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. É assim que a gente às vezes olha as coisas. Olha para a sua vida e veja o que você vê. Não, eu não vejo absolutamente nada acontecendo. Então lhe disse Elias: volta. É o que Deus está falando para você. Volta. Olha de novo, olha mais uma vez, e por quantas vezes? Olha mais uma, olha mais duas, mais três, mais quatro, mais 7 vezes. Olha para a sua vida, o que é que você vê? A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha.
Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Não despreze os dias marcados por pequenas coisas. Deus está às vezes num pequeno detalhe. Um pequeno detalhe. Aonde você vê ossos secos, Deus vê vida. Aonde você está vendo uma pequena nuvem, o Senhor está vendo uma enxurrada. Você entende isso, meu irmão? O ano passado pode ter sido o pior ano da tua vida. Mas não despreze os dias, nem os anos, nem os meses maus. Por trás de tudo, Deus traz uma lição para nós. Deus pode tornar em você, amado, um ser muito melhor a partir da dor. Deus pode te transformar em uma pessoa muito melhor. Então não despreze esses pequenos momentos. Precisamos aprender a aproveitar cada momento da vida, querido, mas na presença do Senhor. Os momentos de dor que passamos são momentos de reflexão. O que nós chamamos muitas vezes de ponto final, Deus chama de vírgula. O que nós olhamos e falamos não tem jeito, o Senhor diz, para você não tem, mas para mim tem jeito. Tem jeito para Deus. Quando você olha para um traficante, você diz, não tem jeito para esse cara, ele é ruim igual uma praga. O Senhor diz, nas minhas mãos eu o transformarei e será uma bênção. Nas mãos de Deus tem jeito. Então olha para essa pessoa linda que está ao seu lado e diz, tua vida tem jeito, meu irmão. Tua vida tem jeito. Tua vida tem jeito. Talvez você tenha entrado aqui como uma imagem muito bonita. Talvez você tenha entrado aqui nesta manhã como uma pessoa malhada. Quem sabe você acabou esta manhã de fazer teu exercício físico. Você está lindo, linda. Fez aquela escova inteligente, usou tudo que é formal que você podia ter usado. Esticou o menino, né? E está lá, tudo deixou de ser aquele endemoniado. Agora está tudo bonitinho. Está tudo lindo. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã exatamente assim. Mas ninguém tem a capacidade de saber como é que você está por dentro. Ninguém tem essa capacidade. Só Deus pode, só Deus sabe como está a sua vida no teu interior. E Deus diz para mim, diz para você, tem jeito, há esperança para a tua vida. Ossos secos, ainda há esperança. Há esperança para a nossa vida. Deus nos quer com vida. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós temos direito a essa vida em Cristo. Deus fala para mim e para você, eu tenho vida para você. Eu tenho uma vida melhor do que a vida que você está levando. Deus tem o melhor para nós. Para muitas pessoas, ossos não servem para nada. Para que servem ossos? Para nada. Tem gente que era odioso. Pessoa que não prestava para nada. Talvez esteja aqui nesta manhã pessoas que eram assim, que a família odiava. Que as pessoas olhavam e não davam nada por você, queria ver você a quilômetros de distância. Mas Deus não vê assim. Deus olhou para você e te transformou, meu irmão. Nós estamos aqui diante de milagres de Deus. Você está sentado diante de um milagre de Deus. Um milagre de Deus. Há um milagre de Deus do teu lado. Há um milagre de Deus do teu lado. Pastor, eu não vejo milagre nessa igreja, eu não vejo nenhum cego enxergar, eu não vejo nenhum surdo ouvir. O milagre maior está do teu lado e você não está enxergando. Talvez você não esteja enxergando porque você é um montoado de ossos secos e não enxerga a vida que está do seu lado. Há vidas transformadas nesse lugar.
Deus te transformou, querido. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor, ao nosso Deus que transforma a vida. Deus pega a nossa dor, querido, a dor que nós sentimos, e nos transforma em um ser muito melhor. A partir da dor, Deus faz uma obra. Querido, quando se é filho de Deus, querido, a última palavra está na boca do Senhor. E o Senhor diz para mim e para você: há esperança para a tua vida. Há esperança para a tua vida. A história de Deus contigo não acabou, meu irmão. A história de Deus com você não acabou. Ele não colocou um ponto final na tua história. Aquele que te chamou, Ele é fiel para completar a obra até o final. Aquele que nos chamou, Ele é fiel. A nossa história não acaba no meio de um vale de ossos secos. A nossa história não acaba aí. A segunda lição que eu aprendo: a morte se estabelece não no fim da vida, mas no fim da fé. Quando acaba a fé. Se acabou a tua fé, querido, você está morto. Então me perguntou, verso 3: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Se a resposta fosse negativa, a morte estaria estabelecida. Se a resposta de Ezequiel fosse não, Senhor, não poderão reviver. Mas o que ele respondeu: tu sabes. Tu sabes por quê? Porque eu te conheço, Senhor. Tu sabes porque tu és soberano. Tu sabes porque tu és Deus. Tu sabes porque tu és o Senhor. Tu sabes porque tu fazes como queres. Tu sabes, Senhor, tu sabes de tudo. Ezequiel estava dizendo: Senhor, só tu podes realizar o milagre. Eu não posso fazer nada. A morte foi derrotada pela fé. A fé derrotou a morte. Você entende isso, querido? Quantas pessoas são vencidas pela dor? Pessoas que são vencidas pela morte espiritual porque acabou a fé. Quando a fé acaba, acabou tudo. Morreu. Mas Deus não se esqueceu de você. Ele é o mesmo Deus, mesmo ontem, hoje e eternamente. Em meio às lutas e às dores, não perca a fé, querido, no Deus que sai da lógica. Não perca a fé no Deus do impossível. Aonde você está vendo um tumor, o Senhor vê a cura. Aonde nós vemos lá o resultado, o sangue está contaminado, é HIV, Deus vê a cura. Nós temos um Deus do impossível. Eu estou lhe falando no Deus que ressuscita mortos, no Deus que manda o morto sair 4 dias morto e ele sai. Eu estou lhe falando no Deus que falou assim: você está com sede? Povo meu, você tem sede? Toca na rocha, Moisés. Que loucura, irmãos, que coisa sem lógica. Eu estou com sede, o que eu quero é uma água mineral, o que eu quero é água, eu não quero uma varinha para ficar tocando em rocha. Que coisa doida. Ele poderia ter questionado com Deus: Senhor, que loucura é essa? O povo quer água, o povo não quer rocha. Moisés, toca na rocha. Tocou na rocha. O que houve, irmãos? Água. Isso é lógica? Não. Mas o nosso Deus sai da lógica. As pessoas olham para você e dizem assim: não tem jeito. Não tem mais jeito. Aí o Senhor diz: isso é o que você acha, porque eu saio da lógica e eu vou transformar essa vida, eu vou transformar ele numa bomba para explodir o inferno. Eu vou transformá-lo. Eu vou transformar a tua vida. Deus manda te dizer esta manhã, através dessa palavra: Deus vai transformar a tua vida, te transformar numa bomba para explodir o inferno. Querido, em nome de Jesus, creia no Deus do impossível, porque o nosso Deus é Deus do impossível. Deus não se esquece de nós. Assim como Deus restaurou Israel, querido, Ele pode restaurar a nossa vida. Ele pode restaurar a tua família.
Você chega em casa, tem um monte de ossos secos, Ele pode restaurar essa casa. Deus é Deus de poder. Ele pode completar a obra que Ele começou. Nós deveríamos carregar no peito uma placa: estamos em obra. Desculpe o transtorno, irmão, eu estou em obra. Deveríamos carregar uma placa no peito. Mas Ele vai completar essa obra. E depois que Ele acabar a obra, você vai ver que lindo edifício Ele vai levantar através da tua vida. O que Ele vai fazer na tua vida? Ele é capaz. Admita a sua falta de fé em Deus, querido, e Deus te restaurará. Admita nessa manhã: Senhor, eu não tenho muita fé para isso, não. Mas se o Senhor está falando, lá em Marcos, no capítulo 9, irmãos, me atura só mais um pouquinho, eu já estou acabando. Verso 21 ao verso 24. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucedeu? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, respondeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. O Senhor pergunta para mim e para você, querido: você tem fé? Talvez a nossa resposta nessa manhã tenha que ser a resposta desse homem: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda na minha falta de fé, Senhor. Eu preciso ter fé, eu preciso olhar para o vale e preciso ter fé. Você precisa olhar para a tua família e precisa ter fé. Você precisa olhar para o teu ministério e ter fé. O Deus que começou, Ele é fiel, irmãos. Ele não te abandonará jamais. Jamais o Senhor nos abandonará. Ele é fiel. Homens nos abandonam. Homens nos esquecem. As pessoas estão conosco, que estão do nosso lado, são amigos. Aí quando a gente morre, vai lá, faz aquele velório, aquela história toda, e uns choram, vão até o túmulo. São pessoas que são capazes de lançar você num túmulo, jogar terrinha em cima de você, botar flores em cima de você, mas quando tudo acabar, eles viram as costas e vão embora. Mas o nosso Deus é Deus que está contigo na vida, é Deus que está caminhando contigo. Ele vai com você ao túmulo e te espera lá do outro lado. Ele te espera lá. Ele não irá te abandonar em momento nenhum da sua vida. O que eu preciso é crer nele. É dizer: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Quantas pessoas levam uma vida de mentira, irmãos? Um corpo malhado e por dentro está morto. Pessoas que têm dinheiro, pessoas que são capazes de comprar o melhor colchão king size, um colchão maravilhoso, mas não compram o sono. Não consegue comprar o sono, não consegue ter uma noite de sono em paz. Pessoas que vivem de aparência, pessoas que chegam numa roda de amigos e dizem: eu sou o cara, eu pego todas, mas são incapazes de pegar o amor. Eu faço tudo, mas são completamente infelizes. Tudo é aparência. Há pessoas que têm um buraco enorme no peito, irmãos. E esse buraco que você tem no peito é do tamanho de Deus.
Só Ele completa a tua vida. Só Ele tem esse poder de completar a nossa vida. Só o Senhor. Deus pode tapar esse buraco que tem no teu coração. Deus pode tapar esse buraco do teu interior. Nosso Deus é Deus que chama a existência aquilo que para você está morto. Eu já estou terminando, irmãos. Romanos capítulo 4. Meu irmão, como essa palavra mexe comigo, irmão. Verso 16 ao verso 18. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. A obra que Deus tem contigo não acabou não, irmão. Esse é o recado de Deus para o meu coração e para o teu. A obra de Deus contigo não acabou. E a terceira e última coisa que eu aprendo com esse texto de Ezequiel, verso 7 e verso 8. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve um barulho de ossos que batiam contra ossos, e o ajuntaram cada osso no seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Rebuliço e agitação não são sinônimos de vida. Havia um rebuliço, uma agitação. Tem gente que transforma a vida numa agitação, né? Num rebuliço. Eu estou com a minha vida agitada, não tenho tempo para nada, minha agenda está completamente tomada. Eu estou com a minha vida é uma agitação só. Você pode estar com a vida super agitada e está morto. Porque agitação e rebuliço não é sinônimo de vida, irmãos. Agitação e rebuliço. Muitos têm até uma vida sexual ativa. Eu sou um cara, sei lá, um garanhão, como dizem por aí. Mas não é sinônimo de vida, é sinônimo de morte. Está morto e não sabe. O que transforma a morte em vida é fé. Admita nessa manhã: Senhor, eu estou morto. Porque a transformação ela começa com obediência. Então eu profetizei, diz Ezequiel, segundo me fora ordenado. Ele profetizou, ele foi fiel, ele teve fé, ele obedeceu. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos. E aí no verso 10 ele diz: profetizei. De que maneira? Como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Toda obediência, queridos, trará consigo algum tipo de sacrifício. Toda obediência. Eu estive ministrando na sexta-feira, eu falei: é impossível você agradar a Deus e aos homens ao mesmo tempo. Porque quando agradamos a Deus, desagradamos a homens. Quando obedecemos a Deus, com certeza desagradamos a homens. Com certeza, quando nós nos voltamos para Deus, muitas pessoas se revoltam contra nós. Há uma revolução na própria família. Mas obedeça, e o Deus do milagre realizará o milagre que você precisa. Obedeça, mas que seja feita acima de tudo a vontade do Senhor. Para obedecer tem que sacrificar, irmãos. Deus age na nossa ação, nós agimos e Ele reage. Quero terminar deixando para você Isaías 41, verso 9 ao verso 13.
Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Verso 11: Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Deus pode mudar a tua história, meu irmão. Deus pode mudar a tua vida. Deus pode mudar a tua história nessa manhã. Se você precisa ser transformado nessa manhã, eu quero te dizer que Deus pode. Talvez você esteja aqui precisando de um fôlego de vida. Talvez você esteja aqui nesta manhã: Senhor, eu preciso ter vida. Talvez a vida que você está levando é uma vida de mentira, porque no teu interior não é nada disso que o teu estereótipo apresenta. Nada disso. No exterior a gente se arruma, faz o melhor. E eu aprendi algo, querido, porque eu sou profissional da beleza já há muitos anos. Eu aprendi que as pessoas, na maioria das vezes, quando se arruma para os outros. Se arruma para os outros verem. Por isso que as pessoas, quando muda o cabelo, a gente que é cabeleireiro, a gente sabe disso, aí chega e diz assim, aí na próxima vez que a cliente volta ao salão, ela diz assim: ai, meu marido adorou. Não é assim? Ah, a minha mãe, olha, gostou muito. Porque é para os outros. A gente faz isso, a gente tem esse costume. A gente coloca a melhor roupa, a gente se veste melhor. É para os outros verem. Mas Deus não está nem aí, querido, se teu cabelo está bonito, se a tua pele está perfeita, se a tua roupa é uma roupa de marca ou não. Deus não está nem aí para isso, porque o que interessa para Ele é o que está no teu coraçãozinho e que só Ele conhece. Só Ele sabe. Porque só Ele sabe a hora exata com que as suas lágrimas rolam pelo rosto. As pessoas não sabem. As pessoas muitas vezes olham para a gente dentro da igreja, a gente chorando, diz assim: ah lá, está emocionado com Jesus. Olha só, os louvores emocionaram. Às vezes essa lágrima é de uma tristeza profunda, é lágrima de morte. Nem julgar uma lágrima nós podemos, nós não sabemos, mas Deus sabe. Vamos colocar de pé, irmãos. Sopra Espírito, sopra nesse lugar, Espírito Santo, sopra sobre o vale de ossos secos, sopra sobre as famílias, Pai, sopra sobre essa casa, Deus, onde há um amontoado de ossos secos. Sopra Espírito de Deus. Fala isso para Deus, querido. Neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Aviva esse lugar, Senhor, aviva o teu povo. Sopra Espírito de Deus. Pensa na tua casa, querido, pensa na tua família, pensa no teu lar agora, pensa na tua vida. Com
teu poder e tua graça venha avivar sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército, Senhor, se levantar nesse lugar. Se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar Vem restaurar e curar. Você precisa disso? Você precisa de uma cura? Precisa de cura, querido, no teu coração, nos teus sentimentos. Você precisa de vida, talvez na tua família. Eu não conheço o teu lar. Eu não conheço se lá na tua casa há um vale de ossos secos. Mas eu quero te convidar nesta manhã a orar. Se você puder sair do teu lugar, pastor, eu preciso dessa oração. Eu preciso orar por esse vale de ossos secos. Eu preciso orar pelos meus sentimentos. Algo que está te matando por dentro. Saia do teu lugar, querido. Vamos orar. Mas venha crendo no Deus do impossível. Crendo no Deus que sai da lógica. Eu preciso orar. Se o teu ministério está morto, você precisa reaver isso. Saia do teu lugar. Eu preciso, Senhor. Mas venha dizendo para Deus: Senhor, eu preciso. Coloca a mão no teu coração, meu irmão. Apenas como um ponto de contato. Coloca a mão no teu coração. Deus, assim como Ezequiel profetizou, Senhor, e veio dos quatro cantos o Espírito de Deus e soprou sobre as narinas, soprou sobre a vida, e houve vida. Senhor Espírito Santo, que haja vida agora, Senhor, nessas vidas. Que haja vida nesse coração, que haja vida nesse lar, que haja vida nesse ministério, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Restaura a vida, Senhor, restaura a família nesta manhã, para que o teu nome seja glorificado nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo sinal de morte, Senhor, tudo aquilo que muitas vezes o diabo planta no coração e planta uma semente de morte, nós ordenamos agora que saia desse coração, que bate em retirada, e que essas vidas sejam cheias agora do teu Espírito, cheias do teu Espírito. Sopra o Espírito Santo sobre eles, e que haja vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, e que foi o Senhor que nos trouxe aqui, porque Tu és Deus de propósito. Ó Senhor, restaura e glorifica o teu nome nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que haja vida na tua casa, que haja vida no teu casamento, que haja vida na tua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Volta para o teu lugar feliz, querido, glorificando ao Senhor, louvando a Ele, exaltando a Ele. Não deixe de louvar ao nosso Deus. Sopra Espírito nesse lugar. Sopra Espírito. Louve ao Senhor com alegria. Sopra Espírito nesse lugar. Sopra Espírito Santo nesse lugar. Oh Espírito Santo, sopra nesse lugar, Espírito Santo. A tua unção, o teu poder, Pai. Com teu poder, Espírito Santo, tua graça venha
Sopra, Espírito Santo. Neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Louve ao Senhor sobre o vale de ossos secos. Sobre o vale de ossos secos, Faz um exército, um exército aleluia, se levantar, Senhor. sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre os nossos corações, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus, Sobre os nossos corações, corações, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a tua glória. ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Sim, Senhor, vem, Senhor. Vem, 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 Senhor Jesus. Vem, 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 Senhor Jesus. Vem, Vem, Senhor. vem, vem, Senhor Jesus. Vem, Oh, aleluia. vem, vem, Senhor Jesus. Aleluia. A ti seja dado a honra, a glória e o louvor nesse lugar, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus.